Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera da boa alimentação. Sou o professor Douglas, para quem não me conhece. Nós vamos começar com esse vídeo dar início ao nosso projeto de aulas online, onde eu vou subir aulas para o nosso querido YouTube, onde vocês que não puderam assistir as mais de 20 aulas que nós realizamos durante a quarentena, a gente vai colocar agora, vamos postar aqui no YouTube. A ideia dessas aulas é trazer um tom mais descontraído, um tom mais divertido, para que vocês possam aprender e, ao mesmo tempo, estarem conectados com as principais informações da universidade e do nosso mundo Boali, tá bom? Então, hoje eu trago um assunto para a gente discutir, que é sobre finanças pessoais. Na verdade, é uma aula básica, introdutória, tá? Para você que está começando agora a entender e quer controlar melhor as suas finanças. Esse foi um tema muito pedido pela nossa galera de loja quando começou a pandemia e nós começamos a realizar as aulas online, porque eles gostariam de saber, né, afinal todo mundo ficou preocupado com a situação financeira neste momento. E para você que nunca teve controle ou contato com isso, essa aula vai ser bem bacana. Então, vamos lá. Olha que legal esse programa que eu vou utilizar para a gente fazer as nossas aulas. Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente poder bater um papo, tá? E aí vocês colocarem nos comentários aí o que vocês acharam e principalmente dúvidas que eu vou interagindo com vocês, tá legal? Então, nós vamos falar um pouco, uma introdução sobre finanças pessoais, né? E para isso, eu coloquei aqui um caminho, vocês podem ver, tá? Que é um caminho onde a gente vai se entender um pouco mais sobre esse mundo financeiro e tentar, né, chegar ao topo, onde a gente vai conseguir ter o controle da nossa vida financeira. A principal função dessa aula é trazer para vocês, né, trazer um pouco mais de controle. Então, é uma aula bem básica, com ideias bem iniciais mesmo, para você começar a controlar e a poupar o seu dinheiro, tá bom? Vamos lá. E lembrando que isso não necessariamente precisa para você ganhar muito dinheiro ou se você ganha um grande salário. Independente disso, é o que nós vamos ver na aula, é que independente do quanto você ganha, o importante é o controle que você tem e a gestão que você faz desse dinheiro, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente precisa entender quanto que nós ganhamos por mês, né? Então, primeira coisa é você saber quanto você ganha. Aí você vai falar, poxa, Douglas, mas isso é simples, é só eu pegar ali o acordo que eu fiz com a minha loja, ou quanto foi o salário combinado, e eu sei quanto eu ganho. Cuidado, podem ter algumas coisas que a gente se engana. Primeira coisa, você precisa saber qual é a sua renda líquida. Mas o que é renda líquida, Edu? É o de fato quanto entra na sua conta. Para isso, você tem que descontar os impostos, né, os descontos que vêm no seu holerite e se você tem algum tipo de renda variável. O que seria isso? Alguma comissão por vendas, algum trabalho extra que você faz, né, na sua comunidade, enfim, que você acaba tendo uma renda extra. Então é importante você agora olhar se o seu salário for R$ 1.500, por exemplo, com todos os descontos, quanto de fato entra na sua conta. E aí você tem já exato a sua renda líquida, tá? Então, descontando os impostos, tirando os descontos, e se você tem uma renda variável, né, você saber aí quanto que você ganha. Às vezes você faz uma venda de determinado produto, mas você tem que lembrar que tudo isso envolve custos, né? Então, tirando esses custos que teve para realizar essa venda, quanto que sobrou? Depois de a gente descobrir quanto que você ganha por mês, é o mais importante, talvez o mais difícil, saber quanto você gasta por mês. Porque a grande questão não é simplesmente só o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Muitas pessoas acabam tendo bons salários ou com o tempo vão crescendo dentro da empresa e acabam tendo maiores salários, mas se eles não tiverem controle do quanto eles gastam, eles vão continuar apertados, vão continuar endividados. Então, primeira coisa, custos fixos. Vocês vão descobrir quais são os seus custos fixos, que podem ser um aluguel, um condomínio, né? Ou de fato até a parcela de um apartamento, de um imóvel que você comprou, né? As contas de água, de luz, de telefone, internet, né? Essas que a gente chama até de mensalidades que você tem, por exemplo, eu assino Netflix, eu tenho Apple Pay, eu tenho, enfim, quais mensalidades você paga aí por mês? E se você tem dívidas ou parcelas, é muito importante que isso entre já numa contabilidade para vocês de saber o quanto você tem endividado ou
quantas parcelas faltam para quitar algo que você fez. A gente vai falar de dívidas um pouco mais para frente, mas aqui a ideia é você colocar de um lado numa planilha quanto você ganha e do outro o quanto você gasta, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer os controles, como eu falei para vocês. E aí não existe o certo e errado. Existe o que vai fazer você controlar, né? Não adianta eu passar aqui a receita de uma super planilha se você não gosta de mexer com planilha. Ou então falar para você registrar num caderninho se você não quer mexer com papel e caneta. Então, hoje existem várias maneiras de você poder controlar do seu orçamento, seja através de planilha, seja através de um caderninho. Tem vários aplicativos que podem ajudar vocês, inclusive ali diretamente pelo celular, a fazer esse controle. Então, aconselho você a buscar o que você achar mais fácil para que você realmente faça. Pegar o que não adianta eu falar para vocês o que é melhor, sendo que o melhor é individual. Óbvio, eu procuro sempre algo mais tecnológico, que seja um aplicativo, uma planilha, que me dá um controle mais fácil e é mais intuitivo de se mexer, né? Mas aí, se você quer começar com o bom e velho papel e caneta, não tem problema, tá? A ideia é o que for melhor para você fazer. E aí, começar a organizar isso por tópicos, tá? Para você saber dividir o quanto você gasta em cada área. Quanto você gastou com alimentação, quanto você gastou em custos fixos, quanto você gastou com as mensalidades, com entretenimento, com passeios, para que aí, mais para frente, quando a gente for falar sobre isso, você entenda, né, qual áreas você tem gasto mais ou quais áreas estão mais caras e você vai precisar cortar, tá? Mas vamos falar disso um pouco mais para frente. Então, saber quanto ganha, saber quanto gasta e vamos começar a controlar isso. Afinal, sem controle, a gente não faz gestão, tá? Isso é muito importante. Para dizer de fato que você está fazendo a gestão da sua vida financeira, você precisa ter controle. Bora, dívidas, né? Aqui é um caminho importante porque uma grande maioria das pessoas nesse momento acabou atropelando as suas contas devido a algumas reduções salariais, suspensões de contrato de trabalho e, de fato, isso acaba gerando dívidas e a gente precisa entender um pouco mais a fundo porque, calma, isso não é o fim do mundo. Uma dívida é algo que às vezes é necessário, aconteceu, mas não adianta se desesperar e querer jogar isso para debaixo do tapete e fazer de conta que não está acontecendo. A melhor maneira de sair de uma dívida e de encará-la de fato é saber que ela existe e aí começar a resolver. Então vamos dar uma olhadinha nisso agora. Dívidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a gente precisa se livrar delas, né? Para a gente ter uma vida financeira saudável, a gente precisa quitar as nossas dívidas. Por quê? Porque, infelizmente, elas vêm, né, com juros muito altos, elas vêm aí com negociações muito altas que podem prejudicar o seu orçamento por longos períodos. Então, a primeira coisa é saber que dívidas você tem. Às vezes eu converso com pessoas que falam, eu tô com dívida no cartão, eu tô com prestei dinheiro do fulano, eu tô devendo para minha mãe, eu tô devendo para... Primeira coisa, vamos contabilizar. Saber exatamente o que você deve e para quem. Segundo ponto, a gente vai ter que dar prioridade. A não ser que você tenha recebido um dinheiro e você fala, olha, recebi um dinheiro, vou quitar minhas dívidas, o que eu faço? Aí a gente vai entender isso de uma outra maneira, mas se você não tiver esse dinheiro, você vai precisar quitando o quê? As mais altas. E as mais altas, aí que está o detalhe importante. Não necessariamente pode ser por valor, mas ela pode ser mais alta em juros, tá bom? Prefira comprar à vista. Isso é muito importante, tá? Que toda vez que você for realizar uma compra, é importante você dar prioridade às compras à vista. Por quê? A compra parcelada, se você não tiver um controle exato, né, você pode acabar se perdendo disso ali e estar olhando às vezes só para a parcela, coisa que eu quero falar um pouco mais para frente. Pesquise os juros, então verifique qual o juro mais baixo para você começar a pagar, ou então negocie. Geralmente, numa renegociação, você consegue aí alterar a sua taxa de juros e ter um contrato, uma condição melhor. E às vezes até a necessidade de trocar dívidas. O que é trocar dívidas, Douglas? É quando você pega um dinheiro emprestado, né, a juros mais baixos para quitar uma dívida com juros mais altos. Né? Então, isso às vezes é muito importante. Por exemplo, um cheque especial, cartão de crédito tem dívidas, tem juros muito altos. Então, pegar um dinheiro emprestado e quitá-las vai ser mais barato você fazer isso do que deixar isso correndo, tá? Mês a mês. Outra coisa, cartão de crédito. Aqui está algo muito importante. Muita gente fala para mim, Douglas, eu nem tenho cartão de crédito, porque não. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta muito boa, mas você tem que saber usá-la. Saber usar como? Você precisa ter controle. Qual que é a vantagem de você ter um cartão de crédito?
No cartão de crédito você pode ter programas de pontos, que você acaba batendo em descontos futuros na sua própria fatura. Você consegue parcelar o que seria diluir o custo de determinado produto. Aí a gente entra numa outra questão sobre parcelamento, que é o que eu devo parcelar ou não. Parcelar sempre aquilo que vai ser a longo prazo para você, como um eletrodoméstico, como algo para sua casa, e aí você dilui isso que seria um impacto alto, ou que você não tem esse dinheiro na conta para pagar em vários meses. Mas você tem que tomar cuidado com esse parcelamento para você não ficar olhando só para a parcela de determinada coisa, e aí uma parcela daqui, uma parcela daqui, uma parcela daqui, quando você vê, você está lotado de parcelas e você compromete todo o seu orçamento, tá? Mas se você souber usar isso, pode ser importante. Controle de gastos. Hoje a maioria dos aplicativos tem um controle de gastos diretamente no seu celular. Então é muito bacana se você conseguir acompanhar isso, você sabe quando você está gastando. E aplicar o dinheiro. Por quê? Se você colocar o dinheiro numa renda, numa conta corrente, por exemplo, ou até numa poupança, não vou falar de investimentos hoje, tá? Essa não é a ideia, isso é para você que está realmente começando. Então, a mesmo no CDB, você colocar esse dinheiro e passar as suas compras no cartão, no final do mês você rendeu um dinheirinho e você realizou esse pagamento. Então pode ser importante para você também usar o cartão de crédito e pagar no final do mês. Afinal, você ganha um fôlego para receber dinheiro do seu salário, da sua renda variável, para realizar o pagamento da fatura. Mas qual que são as desvantagens? Primeiro, você não vê o dinheiro saindo. Então é muito fácil passar o cartão. Então, muito cuidado com isso. Olhar somente a parcela. Tem que tomar muito cuidado. O brasileiro tem muito esse hábito de assim, mas a parcela cabe no meu bolso, vou comprar. E aí, quando você está com várias parcelas, com imensas parcelas, e uma aqui, outra ali, soma. Então, assim, não olhe só a parcela, né? Olhe o quanto custa também esse produto. Estourar o orçamento. O cartão de crédito, se você não tiver controle, você estoura. Por quê? Porque você não está vendo dinheiro. Então é muito importante você estar acompanhando. E ele tem um dos juros mais altos do mercado, caso você não realize o pagamento de uma fatura. Então, estourar o seu orçamento que você pode pagar no cartão de crédito vai sair muito caro. Então, ele é uma excelente ferramenta, mas que deve ser usada com extrema cautela e com extremo controle, tá? Bora para o próximo passo. Então, imagina que agora você já está tendo controle, você já entendeu as dívidas que você tem, ou então como não criar novas dívidas, né? E agora a gente precisa começar o quê? Cortar dinheiro, cortar gastos, né? Que impactam diretamente aí no nosso orçamento. Por quê? A nossa proposta aqui é que você comece a ter controle e comece a poupar um dinheiro no final do mês, independente do quanto você ganha, independente do quanto você vai poupar, que seja R$ 1, mas você já vai estar poupando. Mas para isso é importante você fazer alguns cortes, porque, primeiro, rever o seu entretenimento, né? E até adequar a sua vida financeira a ele. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se empolga e aí paga caro numa festa, numa balada, num show, e coisas que são muito caras e que vão nos enfiar em dívidas num cartão de crédito, num cheque especial. Então, assim, é importante você adequar o seu entretenimento, o seu passeio, as suas saídas, os seus momentos de diversão dentro do orçamento que você tem. Priorize gastos essenciais, ou seja, aqueles custos fixos básicos, que é alimentação, que é moradia, é muito importante que você não atrase eles ou não deixe de pagar eles para realizar outras coisas. Eles têm que ser prioridade, tá, no pagamento das suas contas. Terceiro ponto, avalie se é mesmo necessário. Isso é muito importante. É muito fácil a gente cair na tentação e realizar compras por impulso, fazer viagens por impulso, passeios por impulso, que às vezes comprometem todo o nosso orçamento e nos colocam numa dívida. Às vezes é melhor você esperar mais um mês, juntar mais um dinheiro e conseguir realizar, do que sair se endividando. Então, sempre avaliar um pouco se isso é mesmo necessário. E quanto você vai ter que trabalhar para pagar. Essa é uma regra muito bacana, eu aprendi a usar muito, que é, quando você pega um produto, quanto ele custa? Veja quanto você ganha por mês. E aí imagine quanto você vai ter que trabalhar, quantos dias ou quantas horas você vai ter que trabalhar para pagar o que você está comprando. E aí você põe na balança, vale a pena? Eu vou ter que trabalhar às vezes 6, 7 dias para pagar esse passeio que eu estou fazendo. Óbvio, eu não quero que vocês fiquem, nossa, agora minha vida é matemática, é contabilizar tudo. A gente tem que curtir, a gente tem que se divertir. Mas aqui é pensando em quê? Pensando em não estourar seu orçamento e não criar novas dívidas, beleza?
E aí que a gente aprendeu agora a realizar alguns cortes, nós temos que ir para o próximo e último passo dessa introdução às finanças pessoais, que é o vamos poupar. Então, assim, é muito importante uma regra que é a de se pagar primeiro. Ou seja, a gente paga, né, quando a gente recebe o nosso salário, a fatura do cartão, o aluguel, condomínio, conta de água, conta de luz. E quanto que você se paga? Afinal, você trabalhou, foi a sua mão de obra, foi o seu esforço durante o mês para receber aquele dinheiro. E quando que você vai se pagar? E esse é o conceito de se poupar, é pegar uma parte para você, para guardar, para você fazer um investimento futuro, para você comprar algo que você gosta e principalmente para o que a gente vai falar aqui, que é a nossa reserva financeira. Então, uma regra que não precisa ser seguida ao pé da letra, mas que tem a ideia de ajudar vocês a ter um pouco de controle, é a regra dos 50, 15, 35. O que seria isso? Separar no seu orçamento de quando você recebe o seu salário para que 50% dele, ou até 50%, se for menos, né, não tem problema, pelo contrário, melhor, seja para custos fixos. Então, como nós falamos dos custos fixos, o aluguel, o condomínio, a própria alimentação dentro de casa, né, tem que ser contada como custos fixos, tá? Então, o seu orçamento aí, 50% estar comprometido a isso. Mais que isso, geralmente está caro, e aí a gente precisa tomar algumas decisões, que a gente vai falar disso mais para frente. 15% poupar. A ideia é que todo mundo, ou que você que esteja iniciando, consiga, através de alguns cortes, através de algumas revisões, você consiga poupar aí 15% do seu orçamento para você guardar, para amanhã você fazer um investimento que seja da sua escolha. E você reserve 35% desse salário para o seu entretenimento. Como nós falamos, não dá para levar a vida tão a sério assim também. A gente precisa curtir, a gente precisa se divertir, mas obviamente não fazer isso de uma maneira que comprometa a gente por anos ou meses endividados. Então, reservar uma parcela aí de 35%, que é para o nosso entretenimento, para a nossa diversão. Essa regrinha inicial, que depois você vai ajustando quanto que você gasta em fixos, quanto você quer poupar, quanto você quer para o entretenimento, é uma regra padrão, simples para você iniciar, tá? Mas isso aí você personaliza conforme o seu estilo de vida, conforme as necessidades que você está tendo no momento, tá bom? E a importância de se fazer uma reserva, né? Aqui está algo muito importante, e até com a situação que hoje nós vivemos de pandemia, é importante que a gente reflita, porque muitas pessoas foram pegas de surpresa numa situação dessa. Porque tiveram uma redução salarial, acabaram sendo demitidas, tiveram aí uma redução de jornada de trabalho, e aí compromete todo o seu orçamento. Se você não tem uma reserva, você vai se endividar num momento como esse. E assim, isso são coisas que podem acontecer ao longo de toda a nossa vida, né? Gastos médicos, às vezes uma emergência, uma cirurgia, uma situação de saúde sua ou até da sua própria família que você precisa ajudar, é importante você ter uma reserva para isso, né? Imprevistos, né? Aconteceu algum problema na sua casa, quebrou um carro, né? O teto caiu, estou dando um exemplo, mas assim, é importante você ter um dinheiro reservado para um imprevisto, para que você não precise, numa situação de emergência, recorrer a empréstimos, né? E aí, falamos de empréstimos, falamos de juros. Então, essa reserva é muito importante. E pela situação de crise ou desemprego. Uma coisa que é muito importante é você se precaver. Nada é para sempre. E também não adianta a gente ter a maior reserva que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o quanto mais estivermos prevenidos, né, a gente vai ter menos dificuldade de passar por um momento de crise ou desemprego. Afinal, todos nós estamos sujeitos a isso. Essa crise que nós passamos, ninguém estava esperando. Ou o fato de você ser mandado embora. Isso é muito importante. Vou só deixar essa dica para vocês de pensar quando você começar a controlar os seus custos mensais, você consegue saber quanto deve ser a sua reserva para quanto tempo você aguenta ficar, por exemplo, desempregado. Isso é muito bacana porque geralmente o tempo que você fica desempregado, até uma transição de um emprego a outro, leva, né, uma certa quantidade de tempo. Então, montar uma reserva financeira para que, caso você fique desempregado, o dinheiro que você tem na reserva consiga bancar aí os seus custos fixos, que são os seus custos essenciais, durante alguns meses até você ser recolocado no mercado de trabalho, tá? Então, galera, essa foi uma pequena introdução, foi um pouco do que nós falamos na aula de finanças pessoais e a universidade hoje quis trazer isso para vocês.
acompanhe, siga aqui o nosso canal, compartilhe esse vídeo se você gostou com seus amigos e coloque aqui na descrição, né, nos comentários, o que você quer saber aí da Universidade Boali, tá? Então é isso, compartilhem o vídeo, deixem o seu like aqui que vai ajudar bastante esse nosso projeto e nas próximas aulas nós voltaremos com novos temas, tá bom? Obrigado, um abraço para todos vocês, se cuidem e vamos poupar, vamos ter controle sobre a nossa vida. Legal? Um abraço da Universidade Boali para vocês. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!